Pronto, gente, vejam só. Iremos iniciar agora, tá certo? Capítulo 2 da unidade 8, acho que é a unidade 8, que é a circunferência e o número π. Esse conteúdo ele se encontra aí no livro de vocês, volume 4, entre as páginas 59 e 71. Gente, preste atenção. Antes de iniciarmos esse capítulo, eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá certo? Então, primeiramente, vamos entender o que é uma circunferência e depois saber o que é um número π. Então, circunferência é o contorno de um círculo. É apenas o contorno, tá certo? De um círculo. Podemos entender como uma circunferência como sendo, por exemplo, um anel, que só tem apenas o contorno, uma roda gigante, uma roda de uma bicicleta. Então, isso pode ser identificado como, tá certo? Uma circunferência. E uma circunferência é constituída por infinitos pontos. Dentro da lei daquele contorno, existem infinitos pontos. E existe uma diferença entre circunferência e círculo. Por quê? Como eu falei, circunferência é apenas o contorno de um círculo. Por que o contorno? Porque o círculo também envolve a região interna. Então, para ser um círculo, além do contorno, tem que ter a região interna, tá certo? Então, podemos colocar como exemplo de um círculo, por exemplo, uma moeda. Vocês podem ver que a moeda toda preenchidazinha, não é isso? Então, moeda pode ser classificada como círculo. Um anel pode ser classificado como uma circunferência, tá certo? E todas as características que são observadas em uma circunferência também são observadas no círculo. Por exemplo, tem um ponto central, tá certo? Um ponto que fica no meio, tanto na circunferência como no círculo. Esse ponto, ele é chamado de centro da circunferência, tá certo? Centro da circunferência. Nós iremos ver também o que é um raio, o que é um diâmetro, o que é uma corda. Então, o que seria um raio? O raio, ele é o segmento que vai justamente do meio, do centro da circunferência, até a extremidade. E o diâmetro é o segmento que vai de uma extremidade à outra de uma circunferência. Vai de uma extremidade à outra, mas tem que passar pelo meio, tá certo? Outra coisa, vocês já estudaram isso, é que o raio, a medida do raio é a metade de um diâmetro. Por exemplo, se eu digo que em uma circunferência o diâmetro é 10 centímetros, o raio é a metade de 10 centímetros, que é igual a 5 centímetros. E, por sua vez, o diâmetro é o dobro do raio. Então, se eu digo, por exemplo, que o raio é 3 centímetros, o diâmetro será 6 centímetros, porque o diâmetro é o dobro da medida do raio. E qualquer segmento que eu ligue em uma circunferência do centro à extremidade terão sempre a mesma medida. E corda, o que seria corda? Corda também é um segmento. Lembrando que segmento vai ter começo e ter fim. Então, corda é um segmento que vai de uma extremidade à outra na circunferência, mas não necessariamente tendo que passar pelo meio. Se essa corda ela passa pelo meio, passa pelo centro da circunferência, então essa corda é um diâmetro, tá certo? Então quer dizer que todo diâmetro é uma corda, mas nem toda corda será um diâmetro, tá bom? Então quer dizer que corda é o segmento que vai de uma extremidade à outra na circunferência. E se essa corda passar pelo meio, pelo centro da circunferência, essa corda é chamada de diâmetro. Nós iremos ver isso tudinho que eu estou falando mais adiante, só para vocês ficarem mais ou menos sabendo lidar com esse conteúdo no decorrer desse capítulo, certo? E com relação ao número π. Então, o que seria esse número π? O número π é um valor, tá certo? É um número, vamos dizer assim. Ele é um número decimal, ou seja, tem vírgula. Ele é infinito, vocês vão perceber que tem reticência no final. E não periódico, ou seja, esse é um número muito grande, ele é infinito, na verdade. E ele não é periódico, ou seja, na parte decimal, que é o que vem depois da vírgula, tá certo? Vão existir infinitas casas decimais que não vão se repetir. Porque se eu tivesse 3,44444 infinito, era o número decimal? Era. Infinito? Era. Mas era um periódico, era uma dízima periódica. Já no número pi, não. Ele será um número decimal, infinito e não será periódico. Não será uma dízima periódica, tá certo? Então, assim, a gente chama ele de número pi, que é uma letra grega, tá certo? E vamos aproximar o valor de pi como sendo aproximadamente 3,14. A pi é igual a 3,14? Não. Pi, o número pi é aproximadamente 3,14. E o valor de pi, ele foi obtido através da divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, tá certo? O que seria o comprimento da circunferência? O perímetro. Então, se eu pego
e meço lá, ó, todo o comprimento da circunferência, e depois divido esse resultado pelo diâmetro, sempre eu vou encontrar o mesmo resultado, que é 3,14 aproximadamente, tá certo? Então, aí é uma constante. Então, aí ficou conhecido como número π. Tá bom? Então, aí, como eu falei para vocês, esse conteúdo está no livro de vocês, o aluno 4, entre as páginas 59 e 71. Então, vamos lá, todos na página 59. Vamos ser assim, ó. A família da percussão recebe esse nome, pois, é, pois para obter o som, precisamos percutir, não é isso? Precisamos percutir o instrumento, ou seja, bater, agitar esse instrumento para obter, para obtenção do som. Acompanhe as próximas atividades e entenda como as figuras geométricas fazem parte do mundo dessa família de instrumentos. O que eu acho bem interessante desse livro é que ele associa algumas coisas. Vejam que o conteúdo é circunferência e o número π. Vamos ver apenas a questão da circunferência. Vejam que esses instrumentos aí, ele tem aí circunferências. O tambor, onde tem a batucada, né? Vejam que todos eles são no formato circular, não é verdade? Então, por isso que fez essa associação, ok? Então, círculo e circunferência, como eu já expliquei a vocês a diferença entre eles. Então, muitos instrumentos de percussão fazem parte de uma orquestra. Algumas utilizam a bateria, acompanha aí, tá? Algumas utilizam a bateria e outras mais tradicionais, o tímpano, o bombo, a cuíca, entre outros instrumentos. Estes ajudam o maestro a manter o ritmo na música. Faça o que se pede e entenda o formato dele. Aí, primeira questão. Eu acabei de falar, né? Então, analisando a imagem acima, analise a alternativa que representa a forma geométrica das faces que são tocadas, a certa parte que é tocadas, para serem emitidos os sons desses instrumentos. Então, a parte que é tocada para emitir o som é no formato o quê? Circular ou retangular? Logo no início eu tinha dito para vocês, não falei? Então, aí, ó, simples demais isso, né? Aí, dois. Marcaram aí, né? Circular. Dois. Vamos ter assim. Ó. Alguns desses instrumentos têm uma membrana conhecida como pele. Face em que o músico percute o som e outra face oca, como mostra aí ó, na imagem ao lado, para a emissão do som. A imagem ao lado mostra um dos instrumentos de percussão, a cuíca. Em sua parte interna, temos uma haste chamada de cambito. Para tocar esse instrumento, deve-se puxar essa haste que está fixada na pele, que, ao ser puxada, faz com que a pele emita o som. Isso já está dando umas características da circunferência que eu falei para vocês, do raio, do diâmetro da corda, tá certo? A gente vai ver aqui, ó, mais adiante. Aí tem assim, ó. Tá bom. Aí vai ter assim, ó. Nos desenhos ao lado, temos a projeção de duas faces desse instrumento. Na página 59 ainda. Deixa eu ver aí como é que está no teu livro, Isaías. Ah, os dois estão brancos, né? Pronto, já vi. Nos desenhos ao lado, temos a projeção de duas faces desse instrumento. Na projeção da parte oca, o ponto representa a posição da haste. Com a régua, meça a distância entre o ponto que representa o haste e qualquer ponto que esteja sobre a linha que representa a borda do instrumento. Gente, presta atenção. Temos aí a face com a pele e a face oca. Estão vendo esse pontinho aí na face oca? Esse pontinho, ele é, para a primeira aula, esse pontinho, ele é o centro da circunferência, tá certo? É o centro da circunferência. Aí eu quero que vocês pintem aí, como foi pintado aí, essa face com a pele. Aí, quando se pinta, eu quero que vocês me digam, essa face com a pele é uma circunferência ou um círculo? Muito bem, porque envolve a região interna. E a face oca é o quê? Porque só tem apenas o contorno, tá certo? Quando ele pede aí para medir com a régua de vocês, alguém tem régua aí para medir? Tem assim, ó,
Com a régua, meça a distância entre o ponto que representa a haste e qualquer ponto que esteja sobre a linha. Porque essa linha aí curva tem infinitos pontos. Então, vocês teriam que medir desse pontinho até chegar à extremidade, para ver quanto iria medir, tá certo? Aqui eu não coloquei. Vai ter 1 centímetro, tá? Coloque aí, eu esqueci de colocar. Letra A, e não pedi para medir do ponto até a extremidade, 1 centímetro. Escreva aí, qualquer lugar aí dessa página aí, coloque 1 centímetro. Quem está com régua aí pode conferir, certo? 1 centímetro. Colocaram? Nessa letra A é para fazer o quê? Pintar a face com a pele, pode ser com lápis mesmo, e colocar 1 centímetro, ok? Vou passar. Letra B, que já está lá na página 60. Analisando a conclusão obtida no item anterior, converse com seu professor e seus colegas. Vocês chegaram à mesma medida? Claro, todos vão chegar à mesma medida. Quem mediu aí? Todos vão chegar à medida de 1 centímetro. Não pode variar, tá certo? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Pronto, eu coloquei aqui, ó. Não importa o ponto de onde partimos sobre a linha que representa a borda do instrumento, a distância entre esse ponto e o ponto que representa a haste sempre será o mesmo, pois o ponto se encontra no centro. Então, vocês copiarem isso não, tá? Isso aí só foi uma explicação que eu coloquei. Então, quando ele pergunta aí se todos encontrarem a mesma medida, quando vou medir aí do centro até a extremidade, sim, todos vão encontrar a mesma medida. Botem só apenas sim. Tá bom? Tem ali letra B, botem apenas sim. Por que sim? Porque não tem como variar, tá certo? A régua, ela não vai ser 1 centímetro na régua dele, e do outro vai ter 2 centímetros. Não existe isso, tá certo? Aí na letra B ainda faz uma outra pergunta, tem assim, vocês partiram de um mesmo ponto, a questão pede para partir do ponto, então todos têm que partir do mesmo ponto. Então, vocês partiram de um mesmo ponto sobre a linha que representa a borda do instrumento ou dos pontos diferentes? Sim, pode colocar aí sim. Mesmo ponto sendo diferente, a medida encontrada foi a mesma, então aí também continua sendo sim. O que podemos concluir sobre o ponto que representa o haste? Centro da circunferência. Então, é que vocês vão colocar esse segundo pontinho na letra B. Vocês irão colocar assim, ó. Estou resumindo, tá? Coloca o sim, bota uma barrinha ou uma vírgula e vou escrever a palavra centro da circunferência. Porque o ponto do meio aí, tá certo? É o centro da circunferência. Eu aí. Pontinho 2, centro da circunferência. Agora, pode. Agora me tire uma dúvida. Esse pontinho aí já estava aí? Já estava no livro de vocês esse pontinho? Já tem, né? Só para desencargo de consciência, porque eu pensei que era para vocês colocarem, mas já tem no livro, né? Pronto. Então, ó, letra B, o primeiro pontinho é sim, o segundo pontinho é sim, vírgula, centro da circunferência, tá certo? Eu resumi porque não precisa colocar isso tudo que tá aqui, não. Ok? Aí, letra C, analisando a projeção da face com a pele na fase anterior, pinte sua região interna. Vocês já pintaram, né? Já pintaram. Então, não precisa escrever isso não, viu, na letra C, não. Resposta indicada na imagem, não. Só coloquei, tá certo, para vocês saberem, mas não precisa escrever isso não. Na letra D, converse com seu professor e seus colegas qual a diferença entre a face com a pele e a face oca. Sim, vírgula, centro da circunferência. Gente, antes da gente ir para essa página, eu fiz algumas perguntas a vocês. Eu fiz a pergunta: o que significava o que a gente estava pintando e o que significava a outra imagem. E alguns alunos aqui responderam que a que estava pintada era um círculo e a que estava sem pintar, que era só o contorno, era a circunferência. Então, aqui, ó, converse com seu professor e seus colegas qual a diferença entre a face com a pele e a face oca. Qual nome essas figuras geométricas recebem de acordo com suas características. Então, essa letra D vocês vão ter que copiar. Tem aí, ó. O que diferencia as faces dos instrumentos é que a face com a pele totalmente preenchida é chamada de círculo. E a face oca é somente uma linha e é chamada de circunferência. Copiem aí essa letra D, por favor. Se não der no livro de vocês, copiem no. Se não der no livro, copiem no caderno. Mas eu acho que dá no livro. Se vocês fizerem pequenininho,
É só a letra D, tá? Porque a letra B, B de bola, eu resumi. Só a letra D de dado, para vocês copiarem. Tá bom? Então, enquanto vocês copiam aí eu vou lendo o que vem logo em seguida, que diz assim: Você percebeu? A face com a pele é chamada de círculo, tá certo? Que é a parte preenchida, porque o círculo envolve o contorno e a região interna. Quando está totalmente preenchida. E a face oca é chamada de circunferência, pois é constituída apenas por uma linha, apenas o contorno. Tá bom? Isaías, essa letra D é para copiar, tá? Só não é a B de bola. Olha, o lugar geométrico, certo? Porque é conhecido, a circunferência é conhecida como lugar geométrico, é a figura geométrica formada pelos pontos de um plano equidistante a um ponto, ou seja, com a mesma distância. Eu falei para vocês logo no início que qualquer segmento que vai do centro da circunferência até a extremidade terá sempre a mesma medida, qualquer segmento, tá certo? E o círculo é uma figura geométrica plana, tá certo? Formada pela circunferência e por todos os pontos, ou seja, vai ser formado pela circunferência, pelo contorno, e por todos os pontos que existem delimitados por essa circunferência. Ok? A letra, a letra o quê? A letra C não é nada não, porque a letra C foi o que você pintou, entendeu? Só é a letra B foi aquilo que você copiou, a letra C já foi feita, que foi quando pintou lá, tá certo? E a letra D é essa aqui, ok? Vamos lá. Depois iremos ainda na página 60 para a terceira questão. Aí nesse capítulo, a gente vai ver. Na verdade, o que a gente vai ver agora mais adiante é o que eu já falei, né? Diâmetro, raio, corda. Nós iremos ver. Aí vamos ver também ainda nesse capítulo o número pi, também que eu já expliquei para vocês, mas aí a gente fazer as atividades. E depois também estou vendo aqui que nesse capítulo ainda fala sobre o gráfico de setores. Por que ele cita aí o gráfico de setores? Porque o gráfico de setores é no formato circular. Aí ele cita aí. Aí vai dar uma. Eu tenho que lembrar um pouquinho aí, como estudar gráfico de setores, um pouquinho de porcentagem e um pouquinho de graus, de ângulos. E aí, pessoal online, tem alguém fazendo ainda? Posso passar? Ou se não ninguém está falando, não pudesse passar, diziam, né? Não, professora, passe não, ainda estou fazendo. Mas ninguém falou, vou passar, viu? Se tiverem terminado, só é vocês falarem. Passei. Terceira questão. Ainda na página 60. Bom, vão aí logo fazendo, enquanto eu estou esperando aqui os alunos da sala terminarem. Olha a D, viu? Pronto? Oi? E aí, Vitor? Só um momentinho, tá certo, pessoal?
Em qual parte, Isaías? Foi? Pronto, ainda na página 60, tá certo? Nós iremos para a terceira questão. Pronto? E diz assim: o maestro, para definir qual tipo de tambor será utilizado na orquestra, precisa avaliar o som desejado, que é definido pelo tamanho do tambor. No desenho a seguir, temos a representação da face de um tambor. O maestro traçou vários segmentos de reta para descobrir qual a medida do maior segmento que podemos traçar nessa circunferência. Não vai existir maior, até porque qualquer segmento que traçar na circunferência, tá certo? Será sempre a mesma medida quando eu for partir de uma extremidade à outra, tá bom? Então, faça o que se pede e ajude-o a descobrir essa medida. Então, vamos lá, letra A. Vamos ter assim na letra A, com a ajuda de uma régua, meça as medidas dos segmentos de reta traçados pelo maestro e descubra qual a medida do maior segmento traçado, destacando-o de azul. Anote as medidas encontradas. Então, vê o que ele fez aqui. Ele traçou por partes, porque se ele for traçar de um segmento a outro, de um segmento a outro não, um segmento que vai de uma extremidade a outra, elas terão a mesma medida, não é verdade? No caso, quando ela passa pelo centro, tá certo? Quando ela passa pelo centro da circunferência. Então, aí o que foi feito? Gente, eles não irão olhar para o que está de rosa aqui, não, tá? São apenas os segmentos que estão no livro de vocês. Então, aí, o segmento CD, irão observar aí, ó, o segmento CD, então, com a régua, tá certo? Vocês irão observar que CD tem a mesma medida do GH. Por que esses dois têm a mesma medida? Porque os dois passaram pelo centro. Então, os dois vão ser igual a 4 centímetros. E o que representa esse segmento CD? O AB e o A e o F? Deixa eu ver, o AB. Não, não. Não, não, não. E não. Gente, preste atenção, olhe para o preto só, tá? O segmento CD e o segmento GH. Esses dois segmentos não passou pelo ponto O, que é o centro? Esses dois segmentos, eles são chamados de diâmetro, tá certo? Eles são chamados de diâmetro e eles terão a mesma medida. Então, se vocês medirem aí, os dois terão 4 centímetros. Letra maiúscula, viu? Aí, ó, como foi colocado na letra A, CD, a barrinha em cima, igual GH, a barrinha em cima. Tá bom? Letra maiúscula porque representam segmentos. É igual a 4 centímetros. Quando mediu aí a B não passa pelo centro da circunferência, logo terá uma medida diferente, foi igual a 3 centímetros. E o F, tá certo? Tá certo? Também não passa pelo centro da circunferência, será igual a 3,5 centímetros, ok? Então vamos identificar o que significa isso aí. CD, GH, eles são diâmetros, porque passaram pelo centro da circunferência. AB e EF foram também de uma extremidade à outra, mas não passaram pelo centro da circunferência. Então, AB e EF são chamados de cordas, ok? Cordas. AB e EF, como foi um segmento que foi de uma extremidade à outra aqui, ó, na circunferência, de uma extremidade à outra, são chamados de corda. Mas o diâmetro também é uma corda, porque para ser corda basta ir de uma extremidade à outra. Mas, como essa corda passou pelo centro da circunferência, nós chamamos de diâmetro. Aí eu pergunto a vocês, o diâmetro foi 4 centímetros. Eu falei no início que o raio era metade do diâmetro. Então, se o diâmetro foi 4 centímetros, qual é a medida do raio? E aí? E aí, pessoal? Se o diâmetro foi 4 centímetros, qual é a medida do raio, sabendo que o raio é a metade do diâmetro? 2 centímetros. E quem seriam os raios aí? OH, OC, OG, olhem para a figura, e OD. Por que, professora, esses são chamados de raios? Porque o raio, ele vai do centro da circunferência até a extremidade, tá certo? Então tem os raios OC, OD, OH e OG, tá certo? São os raios que vão do centro até a extremidade, ok? Dúvidas?
Então, ó, letra B, converse com seu professor e seus colegas. Podemos desenhar diferentes segmentos de reta com a mesma medida de maior segmento encontrado na atividade anterior. Gente, para que eles tenham a mesma medida, esses segmentos de uma circunferência têm que passar pelo centro da circunferência. Então, vocês vão aí com o lápis de vocês mesmos e podem traçar vários segmentos que vão da extremidade à outra, passando pelo centro. Eu coloquei aí 3 segmentos. Pode ser 2, 3, 4, como vocês queiram. Tá certo? Desde que esse segmento vá de uma extremidade à outra e passe pelo centro. Tá certo? Pelo ponto O. Então, aqui, ó, converse com seu professor e seus colegas, podemos desenhar diferentes segmentos de reta com a mesma medida, de maior segmento encontrado na atividade anterior. Se sim, trace esses outros segmentos na circunferência ao lado. Então, aí, como eu falei para vocês, traçarem, tá bom? Então, traça. Ok? Não esqueçam, tá? Terceiro, letra B, vocês traçarem aí esses segmentos. Letra C. Analisando os segmentos de reta de maior medida traçados por você, esse segmento de maior medida, toda circunferência, o maior segmento é o diâmetro, tá certo? O maior segmento será o diâmetro. Então, e o que é o diâmetro? É o segmento que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro. Então, analisando os segmentos de reta de maior medida traçados por você na circunferência, o que eles têm em comum? E os outros segmentos de reta menores, traçados pelo maestro, o que eles têm em comum? Então, o que eles têm em comum é que os segmentos de maior medida, que passam pelo ponto O, e os segmentos menores não passam pelo ponto O, tá certo? Então, veja que o maior segmento, ele passa pelo ponto O, esse maior segmento é o diâmetro, e os menores segmentos, eles não passam pelo ponto O, serão as cordas. Gente, alguma dúvida? Não, né? E aí, tem alguém copiando? Vamos lá, dê uma pressinha aí, para poder irmos para a página 61, onde na página 61 vamos ver esse resumozinho que foi colocado aí. E vocês já sabem que, quando se tem aí, vamos verificar sua compreensão, é a parte que vocês irão realizar, tá certo? Eu vou parar na página 61 e continuo na próxima aula, tá certo? E no caso, depois do intervalo, ok? Faltam perto de 9h20 a 9h30. Então, acho que dá para ir mais um pouquinho. É 9h40 mesmo? Ah, então dá para ir mais um pouquinho. Então, vejam só, o que é que eu estou fazendo com vocês e com todas as outras turmas? A parte que tem, vamos verificar sua compreensão. Aí, essa parte, se vocês observarem, elas são questões parecidas com o que já foi feito. Tanto é que vocês vão ver aí, por exemplo, na página 61, na quinta questão, é para completar o que é diâmetro, o que é raio, o que é corda, enfim, para fazer essas coisas, tá certo? Coisa que a gente já fez. Então, a parte que tem, vamos verificar sua compreensão é com vocês. E a parte de aplicando o seu conhecimento, tá certo? Algumas eu vou fazendo com vocês, outras eu vou deixar que vocês façam. Quando eu ver que é algo mais simples, eu deixo vocês fazerem. Quando eu vejo que é algo mais complexo, eu faço com vocês. Lembrando que lá no final, depois eu sobrar um tempinho, eu faço com vocês as que vocês não conseguirem, tá certo? Mas mesmo assim, se tiver alguma dúvida, anotem e me perguntem. Pronto, tem mais alguém? Fazendo ainda, Augusto? Vamos utilizar. Pronto?
Pessoal online, eu já posso passar? Pode. Ok. Mais alguém que não tenha feito? Passar, tá bom? Posso também, Augusto? Então, aqui é um resumozinho, como eu falei para vocês, do que já foi falado, tá certo? Com relação à corda, com relação a diâmetro, com relação a raio. Então, tem assim, em uma circunferência temos alguns elementos. Vejamos, toda circunferência tem um ponto central fixo. Esse ponto que fica no meio da circunferência é o que nós chamamos de centro da circunferência. Já falei para vocês. Todo e qualquer segmento de reta que liga um ponto qualquer da circunferência ao centro dela é chamado de raio. Também eu falei para vocês. Vejam que o raio ele vai do meio, do centro, até a extremidade. Então é chamado de raio. Vimos também que qualquer segmento de reta que liga dois pontos distintos, ou seja, diferentes, de uma circunferência é chamada de corda. Ou seja, a corda vai de uma extremidade à outra, sem necessariamente precisar passar pelo centro. Mas a corda pode passar pelo centro? Pode. Se ela passar pelo centro, nós chamamos de diâmetro. Tá certo? Então, temos aí dois tipos de corda, uma corda que não é diâmetro, outra corda que é diâmetro. Então, chamamos de diâmetro a corda, tanto é que ele diz, ó, a corda que passa pelo centro da circunferência. O diâmetro é a maior corda da circunferência. Falei também para vocês que o maior segmento que nós temos em uma circunferência é o diâmetro, tá bom? Então, o diâmetro é a maior corda da circunferência. Podemos dizer também que o diâmetro é a maior corda, porque temos aí várias cordas, então a corda que será maior será o diâmetro. E sua medida é o dobro do raio, também falei para vocês. Que se eu tenho, por exemplo, o raio igual a 2 centímetros, o diâmetro será 4 centímetros. Se eu tenho um raio igual a 12 centímetros, o diâmetro será 24 centímetros, tá certo? Então, o diâmetro sempre será o dobro do raio. E o raio é a metade do diâmetro, tá certo? Se eu digo, por exemplo, que o diâmetro é igual a 16 centímetros, o raio é igual a 8 centímetros. Lembrando para vocês que o instrumento que nós utilizamos para construir uma circunferência é o transferidor, tá certo? Então, aqui, ó, vocês agora vão para a página. No final, eu digo quais são as páginas que depois vocês irão realizar, tá bom? Então, agora vocês irão para a página 64, onde tem o número π. Aí você vai dizer, poxa, professora, vai passar isso tudo para a gente? Não, só tem atividade na 61 e na 62, tá certo? 61 e 62. E 62 não é nem a página toda, porque tem hora da construção. Aí na 63 também não tem, na 64 também não tem. Ou seja, só é a 61 e a 62, certo? Vamos lá, o número π. Você já sabe que o número π é uma letra grega, tá certo? E será um número decimal infinito não periódico, como eu falei para vocês. Olha o símbolo que representa o número π. É como se fosse dois tracinhos e um fio em cima. Estão vendo aí esse símbolo que está dentro do parênteses? Esse símbolo é o símbolo do número π, tá certo? É o símbolo do número π. Então, após identificar os instrumentos de percussão, o maestro quer colocar vários pratos em sua orquestra. O prato é um instrumento em forma de disco metálico, certo? O som difere dependendo de sua medida. Então, aí, ó, podemos ver que esse prato aí também pode ser entendido como um círculo, tá certo? Se for só o contorno, é a circunferência. Então, acompanhe as próximas atividades e veja como encontrar a medida da circunferência de um prato. Então, na página agora já 65, vamos ter o seguinte. O maestro resolveu colocar vários tipos de pratos em uma orquestra e pediu para seu assistente pesquisar as dimensões desses pratos. Gente, as dimensões, no caso, é o comprimento, tá certo? Seu assistente, sem saber, falou que existem pratos com diferentes comprimentos, com diferentes tamanhos, né? Os pratos no caso aí, esse instrumento musical, tem prato menor, tem prato maior, enfim. Faça as atividades a seguir e veja como podemos calcular a medida do comprimento de uma circunferência, tá certo? Então, aí na primeira questão, deixa eu ver uma coisa aqui.
Nessa primeira questão, vamos ter assim, ó. Nesta atividade, você e seus colegas deverão percorrer 3 estações. Azul, gente, essa atividade seria uma atividade prática, tá certo? Seria uma atividade prática que eu iria fazer com vocês em sala de aula, onde essa atividade ela tem três momentos. O primeiro momento é chamado, no caso, de 3 estações. O primeiro momento é utilizando o software da geometria dinâmica. Iríamos aí para o laboratório de informática. E o vermelho e o amarelo, nós iríamos utilizar o material de desenho geométrico. Para quê? Para construir circunferências e círculos. Nós iríamos fazer isso, tá certo? Mas infelizmente não deu, né? Então, seguindo as orientações do seu professor, letra A, realize todas as atividades propostas em cada estação. B, debata com seus colegas e seu professor os resultados obtidos. C, depois redija um pequeno texto com todas as conclusões obtidas em cada estação. Então, como falei para vocês, seriam essas atividades, seriam 3 estações. A estação azul seria construir círculo e circunferência através do software, tá certo? A geometria dinâmica, que seria na sala de informática, e depois com o instrumento de vocês de geometria, nós iríamos construir várias circunferências e vários círculos no caderno de desenho. Então, depois nós iríamos fazer o quê? Medir o seu comprimento manualmente, depois iríamos lá no software da geometria dinâmica, iríamos conferir, tá certo? Utilizando aí outra ferramenta. Então, eu coloquei aqui os resultados que nós iríamos encontrar, tá certo? Mas só para ficar preenchidozinho. Então, a conclusão que nós iríamos ter é que todo seria igual a 3,14, porque justamente é o valor aproximado de π, tá certo? Nós iremos ver mais adiante, mas coloquem aí, tá bom? 3,14 para a estação amarela. Vamos, Augusto. 3,14 para a estação vermelha, 3,14 para a estação azul. O que significa esse 3,14? 3,14 é o resultado da divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Se eu dividir o comprimento da circunferência, de qualquer circunferência, tem lá uma roda gigante, tem lá uma roda de uma bicicleta. Se eu medir o seu comprimento e dividir esse comprimento pela medida do diâmetro, sempre será igual a 3,14. E o que será esse 3,14? É justamente o valor aproximado de π, tá certo? Ok? Então, ó, em qualquer circunferência, tá certo? Quando ele diz, olha, para construir uma circunferência, de que medida eu preciso? Do raio, tá certo? Para construir uma circunferência, eu preciso da medida do raio. Então, geralmente eu vou dizer para vocês assim, construa uma circunferência de 5 centímetros de raio. Aí, como é que vocês vão fazer? Vão lá com o compasso de vocês, vão medir na régua de vocês, de 0 a 5. Aí vai deixar aquela abertura no compasso e vai fazer o desenho num papel, tá certo? Então, nesse caso, nós usamos a medida do raio para construir uma circunferência e construir também um círculo, tá certo? Então, qualquer que seja a circunferência, qualquer que seja o seu tamanho, sempre que eu medir o seu comprimento e dividir pelo seu diâmetro, sempre vai dar um número decimal infinito, não periódico, que se aproxima de 3,14, tá certo? Quer falar? É porque só é questão mas diz, coordenação motora. Sai do lugar mesmo. Saiu do lugar, faz o desenho errado. Olha, em qualquer circunferência, quando dividimos o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, encontramos a razão, ó, 3,141 infinito. Chamamos este número pela letra grega, como falei para vocês, π. Vejam como ele é representado, como se fossem 2 tracinhos e o tio em cima. Então, como é que nós obtemos esse resultado? Dividindo o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Ó, que número grandão. Vejam que é um número decimal. Porque tem vírgula. É um número infinito. Tem resistência no final. E não é periódico. Por que ele não é periódico? Porque na parte decimal, que é o que vem depois da vírgula, vejam que os números eles são aleatórios, eles não estão se repetindo. Porque se eles se repetissem, nós diríamos que é uma dízima periódica. Nesse caso aí não se repete, dizemos que é um número decimal infinito não periódico. E números decimais, vocês irão ver isso o ano que vem, que números decimais infinitos não periódicos, eles são chamados de números irracionais, tá certo?
Números irracionais são os números decimais infinitos não periódicos, sendo que não trabalhamos com esse valor todo dentro da geometria, trabalhamos apenas com a aproximação dele, que é 3,14, tá certo? Então, em várias partes da matemática da geometria, nós iremos utilizar, tá certo, desse π, que é aproximadamente 3,14. Então, aí, o número π, tá certo? Esse símbolo é um número infinito, não vai ter fim. Porém, para efetuar cálculos, utiliza-se geralmente que o π é aproximadamente, olha o símbolo de aproximadamente, que é o igual com o tio em cima, aproximadamente 3,14. Alguma dúvida? Oi? No meu são 9,25. Pronto, olha, vejam só. Aí, novamente, na página 66, vamos ter aí. Vamos verificar sua compreensão, né? Então, vocês irão perceber. Deixa eu ver para que página nós iremos. Nós iremos agora para a página 67, certo? Só para vocês saberem que vamos verificar sua compreensão é com vocês, certo? Oi? Agora não. Eu quero que vocês coloquem na página 67, onde tem gráfico de setores. Gráfico de setores, certo? Gente, preste atenção. Nós estudamos estatística, não foi? Dentro da estatística, nós vimos alguns gráficos, não vimos? Vimos o gráfico de colunas, que também é chamado de gráfico de barras verticais. Vimos também, vimos também o gráfico de barras horizontais, tá certo? Vimos aí também o gráfico de pictograma, que utiliza objetos, tá certo? Vimos também o gráfico de setores. Então, o que é que eu quero dizer a isso o que é que eu quero dizer para vocês? O gráfico de setores é aquele gráfico que tem o formato o quê? Qual é o formato do gráfico de setores? Ele é no formato circular. O gráfico de setores ele tem outros nomes também. O famoso gráfico de pizza, tem alguns livros que chamam gráfico de bolacha, tá certo? Gráfico circular. Então, aí, no formato de um círculo. E ele é dividido em várias. Oi? É verdade. Então, vejam só. Esse gráfico de setores, ele é dividido em partes de acordo com as informações da pesquisa. Tá certo? O gráfico, que é a parte final usada em uma pesquisa. Então, podemos observar aí desse gráfico de setores que ele tem duas informações, tá certo? Uma informação aí, de acordo com a legenda, é sim, e outra, de acordo com a legenda, é não. Mas de que se trata esse gráfico? Tem um título aí, porque todo gráfico tem que ter o título para saber de que respeito está tratando aí esse gráfico. Então, aí o gráfico é em relação a possui outra renda na família, então nós temos que 41% diz que não e 59% diz que sim, de acordo com a legenda. E também tem uma fonte, que é da onde foi tirado esse gráfico, tá certo? Então, o gráfico de setores, normalmente utilizamos o quê? Da porcentagem para representar. Então, eu vou perguntar uma coisa a vocês. Todo o gráfico de setores, ele representa quantos por cento? 100%, porque tudo que se refere ao total é 100%. Logo, se vocês resolverem aí somar 41% mais 59%, vai dar quanto? 100%. Pronto. Agora, em relação ao grau. Uma circunferência, porque o gráfico de setores, ele é no formato circular, mas vamos analisar o contorno. Então, o gráfico de setores, tá certo? Analisando aí o seu contorno. Então, quando se tem uma volta completa, é equivalente a quantos graus? 360 graus. Então, nesse caso, 360 graus em uma circunferência equivale a 100%. Tá certo? Porque 360 graus é uma volta completa. E uma volta completa em porcentagem é 100%. Vocês irão perceber aí que algumas das atividades nós temos que usar a regra de 3. Lembra que a gente estudou a regra de 3 simples para determinar quais são.
Pode ser assim, ó. Isso mesmo, assim mesmo. Aí você já vai ter que ideia. Ó, se eu só falar aqui o exemplo que Augusto deu. Se o gráfico, quantos por cento representa num gráfico de setores? 70 graus. Aí ele só vai dar isso. Porque automaticamente você vai ter que saber que 360 corresponde a 100%. E 70 graus corresponde a quantos por cento? Tá certo? Então aí montaria uma regra de 3 simples e que seria o quê? Essa regra de 3 simples? Sempre vai ser diretamente proporcionais. Sempre. Tá certo? Aí montaria a proporção e faria produto dos meios pelo produto dos extremos. Nós iremos ver aí mais adiante. Então, deixa eu só ler aí para vocês. Tem assim, em função da pandemia do vírus Covid-19, é atual, ó, esse livro, tá vendo? Em 2020, muitos músicos ficaram, foi feito agora há pouco, muitos músicos ficaram sem poder fazer seus shows em casas noturnas, restaurantes ou até em grandes apresentações. Esses artistas responderam a um questionamento sobre a queda da renda familiar. Observe o gráfico ao lado, que representa a parcela desse grupo que tem outra renda e as dos que não têm. Faça o que se pede e entenda a distribuição neste gráfico, tá certo? Vejam só, tocou, gente. Quando voltar do intervalo, a gente continua aqui, tá bom? Finalizar aqui a gravação.